O Tempus Conecta é um canal acerca do mundo do design, onde convidamos sempre especialistas para apresentarem temas relativos a esse universo. Se está conosco pela primeira vez, lembre-se de se inscrever no canal, tocar no sininho para ser comunicado dos próximos episódios e deixe seu like. Neste episódio, edição especial, o cenário será Modernos Eternos, Belo Horizonte. Evento cultural de arquitetura, design, decor e arte que chega na sua 6ª edição, onde a Tempus está presente em 14 ambientes assinados por profissionais com iluminação, design nacional e soluções inteligentes. A Modernos Eternos acontece neste ano no imóvel neoclássico do início do século passado, construção que figura entre os ícones da cena arquitetônica belo-horizontina, o Colégio Arnaldo. O edifício do colégio foi construído entre 1913 e 1914. O projeto é de José de Magalhães e o padre Frederico Fink. Nosso convidado é o Gustavo Pena, arquiteto, urbanista, diretor do escritório Gustavo Pena, Arquiteto e Associados, instalado desde 1973 em um casarão centenário no centro da capital mineira. Gustavo Pena, junto com Sandra Pena, assinaram um ambiente projetado no teatro original do imóvel para abrigar o restaurante concerto, onde a operação está a cargo do aclamado chefe mineiro Léo Paixão, em parceria com o chefe Rafael Antorino. O projeto destaca a relação da história com a contemporaneidade, tomando partido a conexão do local com a música, evidenciada em toda a sua extensão. Um ambiente eclético, com forro pintado com motivos musicais, instrumentos e os grandes compositores clássicos como Carlos Gomes, Sebastian Bach, Beethoven, Mozart e Chopin. Esse convite ao Modernos e Eternos não é muito a minha área, né? Minha área é de arquitetura, aberta, nos espaços abertos, são edifícios novos que surgem em terrenos que ainda nada construiu, ou então alguma transformação na cidade. Eu tenho feito isso. Mas acontece que eu amo Belo Horizonte. E eu entrei naquele espaço do Teatro do Colégio Arnaldo, eu sinceramente, aquilo me encanta. Tem certas coisas na minha cidade que me encantam, e eu acho que são oportunidades que eu tenho de dizer, assim, através de desenho, de invenção, de concepção, dizer deste amor que eu tenho pela cidade. Então, a cidade nossa é muito enchida, a falta de sensibilidade aqui é muito grande, muitas vezes destrói uma coisa que era maravilhosa. Mas quando eu entrei lá no Colégio Arnaldo e vi aquele auditório germânico, né, que é da minha cidade há 100 e tantos anos aqui, entendeu? Ela faz parte da história de Belo Horizonte, e vou se entrar naquele lugar que vários olhos importantes como Pitangui, Drummond, né, Roberto Drummond, né, o Toninho Horta, que nós tivemos lá com ele. Essas pessoas viram aqueles tetos e, de alguma forma, aquilo compôs. É como se fosse o pano de fundo da vida deles. Quando eu vi aquilo lá, com aquele estilo germânico, com aquela força, assim, eu diria, que um pouco não usual na cidade, não é uma coisa que todo dia você vê. Eu falei, não, eu acho que eu vou mexer isso aqui. Aqui vai ser uma oportunidade de falar bem da minha cidade. Mostrar que ela tem valores, que ela tem coisas escondidas. Porque eu acho que a cidadania é construída pela autoestima. Se você gosta da sua cidade, você é cidadão melhor do que se você não gosta da cidade. Nós temos aqui uma mania de xingar a nossa cidade, nós detestamos e xingamos. Com que prazer eu vejo pessoas sentadas numa mesa desfilando defeitos da sua cidade.
Eu acho isso um pouco ridículo, entendeu? Eu acho que falar mal não precisa ter muita inteligência, não. Para falar bem é que é difícil, porque você tem que ser capaz de descobrir de fato. Então o trabalho lá nosso foi nesse sentido. Pegar aquele espaço que já tinha uma história, já tinha um caldo, e dar a ele uma nova leitura, uma nova visão. O que era isso? Transformava um auditório em restaurante. O restaurante todo com forro decorado, pintado, que é um forro pintado. Nós temos aí em Ouro Preto, pintado pelo Manuel da Costa Taíde, os maiores pintores de forro das Américas. Nós temos aqui o maior artista das Américas, Aleijadinho. Quer dizer, nós já temos bastante. Essa coisa de olhar para o teto é muito nossa de Minas Gerais, né? Olhar para o teto. As pessoas acham que o teto não significa mais nada. E o teto é tão importante para você contemplar coisas, né? O teto é a metáfora da abóboda, né? Então, aí a ideia foi exatamente valorizar, transformar esse restaurante num teto pintado em motivos musicais, são instrumentos musicais antigos. E tem os grandes compositores clássicos, alguns, né? Mas tem lá pelo menos o nosso, Carlos Gomes, que fez o Guarani, e tem Bach, tem Beethoven, tem Mozart, e tem Liszt, né? Então lá. Aí o que eu vou fazer? Vamos criar essa ideia do concerto. Ali é uma sala de concerto e é um restaurante. O restaurante, damos o nome de um concerto. É importante que a gente dê o nome ao restaurante, nós batizamos, porque isso nos leva a pensar naquela dimensão. Então é um palco onde as pessoas bebem ostensivamente, é muito divertido, é um pouco profano essa maneira de fazer, né? Colocar lá, logo justamente no palco onde as pessoas se apresentam, as taças, os copos, as garrafas, aquilo que é considerado uma dimensão hedonista da vida, né? Não é isso? Os músicos ficaram em fosso de orquestra. Eu fui elogiado pelos músicos, isso é que eu acho bacana. Mas que ideia boa, porque o músico, muitas vezes, ele está ali nele, com ele. As pessoas estão lá conversando, ele não quer estar no meio do caminho de quem está jantando. Ali não é um lugar para show, é um lugar para jantar, para se encontrar, faz parte da festa. E você tem a música como background, a música como fundo musical, não é frente musical. Então, não é diferente. Quando você vai a um restaurante que tem música, a música devia ser colocada numa posição para que ela se sentisse tão aconchegada, né, quanto as pessoas que estão na coisa. Então nós fizemos isso. Aí aquele Zeppelin surgiu lá. Eu adorei aquela ideia do Zeppelin, porque o Zeppelin, no início, dentro da minha cabeça, ele era uma nuvem. E eu fiquei pensando nessa nuvem. Uma hora deu um estalo lá, falei assim, essa nuvem não vai dar certo, porque eu não vou conseguir, no prazo, compor uma nuvem que tem uma forma. Aí, na hora que eu falei da forma, veio a metáfora da nuvem, que é o Zeppelin, que é o que ele é, um dirigível. E a graça que teve foi aqui o Yuri, aqui do escritório, que olhou para o Zeppelin, como ele tinha um LED lá dentro, né, o sensor da luz, aí, virou o nome do LED Zeppelin. Então tá lá, é a própria... É literalmente o Led Zeppelin. Então eu acho uma diversão. Eu gosto muito dessa dimensão lúdica do espaço arquitetônico. Ele não é um espaço para chorar, ele não é um espaço para se desesperar, ele é um espaço, é na direção do outro, do carinho do outro, do encontro, de coisas gentis na vida. Nós estamos vivendo um momento que precisamos tanto de encontrar. E encontrar num ambiente que não seja muito árido. Pelo contrário, tem que ser um ambiente que toque, né? que te acolha, que diz assim, aqui fica sentado, que o ambiente foi feito para isso. Não é para você ficar olhando o ambiente, é para você ficar, entendeu? Você ser tocado por ele. Tocá-lo e ser tocado, não é? E aí nós fizemos esse trabalho. Os móveis, escolhemos móveis aconchegantes também, curvos. A formatação do restaurante é completamente distinta do que o restaurante convencional. E tem a sensualidade, isso é importante. Com essa luz, então, aí criamos luz para iluminar o quê? O teto. O teto é que precisa ter a luz mais forte, que ele domina. E o Zeppelin forma uma linha do tempo, quer dizer, sai do tempo
passado para o tempo presente, sai dos eternos e talvez passe pelos modernos, né? E brinca com janelas, com visadas. Então eu acho que isso é interessante, essa brincadeira nesse sentido. Quando o Ítalo Calvino escreveu o livro As Cidades Invisíveis, ele conta uma história muito engraçada, que o Kublai Khan, que era o imperador da China, não conhecia a terra dele. Então ele só conhecia essa terra através dos relatos dos viajantes, dos cobradores de impostos, dos militares e das pessoas que viajavam por aquele... Pessoas que atravessavam na rota da seda, atravessavam aquela... Então, o mais célebre de todos os narradores do Kublai Khan era Marco Polo, e que disse para ele o seguinte: olha, eu vou te narrar não só o jeito que a cidade está lá, porque o jeito da cidade está lá é o jeito que eu a vi. Né? Existe uma cidade lá e existe a cidade que eu vi, que não é necessariamente a mesma cidade que está lá. E o imperador, ao me ouvir falar, construirá uma cidade na cabeça dele que ainda é diferente daquela que eu narrei. Então, na realidade, são no mínimo 3 cidades que estão aí. Então, eu acho que quando essas coisas ocorrem, esses negócios, eu gosto muito de que as pessoas contem sobre o que viram, porque enriquece a minha visão, sabe? Não é o que eu vi, nem o que é o que a pessoa viu. E essa pessoa usa toda a ferramenta dela de existencial e toda a ferramental dela de sensos, de sensores, para me trazer uma coisa muito linda, sabe? Eu gosto disso. Isso aí, e esse tipo de narrativa, por exemplo, eu vejo quem quer destruir. Muitas vezes tem projetos meus aí que as pessoas às vezes querem destruir o projeto, tirar o valor dele. E eu noto o esforço que fazem para isso. Quer dizer, não é uma coisa normal, é uma coisa um pouco odiosa, raivosa. Quer dizer, dá também para a gente ver coisas aí, importante ver, entendeu? É uma maneira interessante de você conhecer a sua missão, que é de construir coisas que são capazes de gerar visões variadas, né? O pior de tudo é a indiferença. Aí não, a indiferença é terrível. Mas eu acho assim, que nós somos... eu acho que quem pode ver tem que celebrar todo dia, né, esse privilégio de ver. Eu tenho uma casa lá em Araxá, que é uma casa assim, que foi construída pelo meu pai, muito antiga e tudo, mas ela tem uma montanha na frente. Essa montanha, ficam lá umas vaquinhas passando, entendeu? A nuvem desenha em cima. E tem umas árvores também, que tem formas, as árvores também como nuvens, tem forma de bicho, tem uma parece uma raposa, outra parece um boi mesmo, outra parece um galo. Tem as árvores todas. E naquele momento que eu fico olhando ali, eu fico tentando imaginar quantos milhões de tons de verde que eu estou vendo. Então, um dia eu falei para um amigo meu, eu falei assim, olha, eu contei, dá 712 milhões 354 tons de verde. Mas hoje de manhã eu desconfio que aumentaram mais 2 lá, eu não sei o que aconteceu, entendeu? 2 a mais que entraram lá. Então eu falo assim, isso é luz, isso é o fenômeno da luz. A luz de dia, a luz que troca. Eu sou de um estado que tem montanha, que a montanha é a nossa arquitetura, é a arquitetura natural. Cada hora que você olha a montanha, ela está de um jeito, porque a luz vai mexendo, a sombra e a luz vão mexendo. E a luz do dia, tem a luz da manhã, a luz da tarde, e tem a luz da noite, que é a lua, que também cria sombras impressionantes. É isso que o homem vivia com essas luzes aí. Aí nós inventamos a luz do fogo. E fomos crescendo com essa luz do fogo. Olha como é que a gente foi dramatizando. Hoje nós podemos fazer o quê? Quase que simular todas as situações.
quase. Mas, de alguma forma, num show, você foca o ator principal, você foca a cena, você dramatiza. Você dá à coisa um peso quase que como se você estivesse compondo uma obra de arte com a luz, né? A obra de arte não é uma simples iluminação do ambiente para você poder catar uma agulha, entendeu? Ou pegar uma comida no prato. A luz ali, ela desenha o ambiente, ela desenha uma teatralidade. E aí o ambiente ganha essa coisa da noite, ele ganha uma outra dimensão, que talvez muito mais teatral e onírica e sensual também, é a da noite. A casa fica de outra forma. A gente acendia o fogo e a casa mudava, né? Mas fogo à noite cria um ambiente, aquela coisa de sombras que se movem. Então eu gosto dessa ideia da luz sempre como um coadjuvante no processo de construção de significado do espaço, de dramatização, de escolha de pontos que devem ser mais iluminados do que os outros, de gradação de luz, coisas mais féricas, coisas mais brandas, luz indireta. Eu sou muito... Olha, na verdade, eu detesto luz que eu vejo, assim, sabe? Eu sou mais a favor do iluminado do que ilumina. Eu quero saber daquilo que está iluminado e não quero saber daquilo que está me iluminando, que ilumina aquele aparelho, para mim, perde, ainda mais agora que nós temos LED, fibra ótica e tantos recursos. A arquitetura é que tem que ser lida. Se eu colocar uma luz aqui no meu rosto, aqui, eu me ofusco e eu perco toda a visão do outro plano, entendeu? Então eu quero poder ver o espaço, mesmo que seja com tonalidades de luz diferentes, temperaturas diferentes, mas eu quero ver esse espaço como um todo. E isso eu acho que é uma coisa que nós temos que trabalhar muito, porque o mundo muda, essas coisas mudam com a tecnologia. Mas nós temos que manter um padrão, a gente tem que criar um padrão de qualidade de iluminação e que possa surpreender as pessoas. E eu acho que esse tem que ser não é um trabalho, às vezes, só do arquiteto e nem do light designer, mas a indústria também tem que trabalhar nesse sentido. Ela tem que conseguir dar mais alternativa para a gente poder ter uma gama e muito mais apoio também, apoio mesmo, apoio, assim, eu apoio você para você conseguir aquilo que você... E não abrir mão, não é venda de produto, é assessoria ao criador, entendeu? Bom, eu acho, assim, arquitetura, e eu fico falando em qualquer lugar que me chamarem para dizer isso, eu vou falar, porque eu estava lembrando muito do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele ia para os lugares e ficava falando, entendeu? Eu acho gostoso disso, não ter esse compromisso de ser uma coisa... Entendeu? É falar porque se você ficar calado é pior, entendeu? Mesmo que você fale. Aí, às vezes, isso aqui sai de um lugar, toca o coração de uma pessoa, aí a pessoa vai achar que parece com você em alguma coisa, te traz uma contribuição, e aí nós somamos coisas, entendeu? Eu acho que a vida soma tempo, soma história, soma ideias, né? E eu acho que a arquitetura vem somando isso, né, ao longo da história, vem somando cultura. Primeiro, o homem queria se proteger, escolheu uma caverna. Isso foi a primeira coisa que o primeiro homem fez, foi arrumar um lugar. Depois ele saiu para caçar, saiu para... Mas primeiro ele se protegeu, mesmo que fosse uma cerquinha, alguma coisa. Mas ele mediu o tamanho dele e sabe que o mundo ia agredi-lo. O mundo lá fora não é um mundo que te dá a segurança de sobrevivência, né? Depois ele foi incorporando cultura e tecnologia, e ao longo da história da vida, o homem cresceu, mas o lugar continuou lá. A demanda desse lugar íntimo do homem, como se fosse o casulo, como se fosse o negativo dele, como se fosse o espaço de onde ele sai e para onde ele volta,
É isso que nós temos na nossa casa. Esse espaço vai agregando tantos valores simbólicos na nossa vida que quando a gente entra na nossa casa, nós podemos ler a nossa vida. E outros podem fazer isso também. Quando você conhece a casa de uma pessoa, você conhece coisas que ela não disse para você, você é capaz de viver na casa dela, né? Ela não te contou e você viu na casa. A casa não consegue esconder o que a pessoa é. Às vezes ela esconde, ela pode se photoshopar, né? Eu sou um Photoshop que eu queria, eu fiz todas as correções que a máquina pode me permite, mas na casa não. Na casa a verdade está ali. Se a pessoa é bagunceira, se ela dá mais valor ao dinheiro, se ela gosta de obra de arte, que livros que ela leu, que viagem que ela fez, o que é valor para ela, está ali. Então eu acho que eu sou dessa área. Isso para mim é que me encanta a arquitetura, porque ela é isso do homem, ela está junto com o homem. Se o homem for uma pessoa, uma família, uma cidade, entendeu? Se isso é homem ou reuniões de pessoas, eu acho que é ali que está a arquitetura e ali eu estou. Isso tem que estar o arquiteto, como sendo um interpretador de demandas e um construtor de novos significados, eu acho. E é uma coisa que não vai terminar nunca, porque se os músicos têm 7 notas musicais, nós também temos muito poucos elementos para fazer um lugar, né? Nós temos parede, teto, chão, janela, porta. E o que entra através da porta, através da janela, através do fogo, não é? Mas eu acho que as coisas que compõem a arquitetura, eu diria que o elevador alterou a arquitetura, então talvez um elemento que consegue, mas no mais é poucas coisas que são simbólicas, né? Você vê a todas essas coisas você agrega um sentido. Você foi uma janela na minha vida, não é? Eu subi os degraus, os primeiros degraus da minha profissão, não é isso? Tudo é metaforizado, quer dizer, tudo já simboliza alguma coisa. Acender uma luz também, não é isso? É tudo metáfora. E então a percepção que eu tenho é de que a gente, com a arquitetura, nós estamos fazendo agora um novo tempo. Nós temos que fazer esse mundo. Nós não vamos mudar essencialmente a arquitetura, porque o que o homem quer é a mesma coisa. Mas a gente vai criar novas simbologias para o espaço habitado, novas demandas para a cidade com menos carro, cidade com mais lugar para conviver, com praças, com isso. O espaço público, que hoje foi consagrado aos automóveis, o futuro vai tirar o carro daí. Então esse espaço tem que voltar a ser um espaço de verde, de convivência, cidades mais adensadas, cidades caminháveis. Eu gosto de falar de cidades generosas ou as generosidades, né? Cidade onde você pratica a generosidade, não só a gentileza, porque a gentileza a boa educação já exige. A generosidade é um compromisso com o amanhã, com a coisa que continua. Nós temos que fazer cidade que tem compromisso com todos os gêneros. Cidade tem um compromisso com a generosidade. É uma cidade que tem que diminuir a dimensão hostil do ser humano. Na verdade, a gente vai para a cidade para ficar com o outro. Senão você ficaria um eremita no meio do mato aí. Então. Você vai para a cidade porque a escala gregária. Você é gregário. Você precisa do outro. Nós precisamos viver com o outro. E temos que reaprender. Porque, de alguma maneira, houve uma fenda, um esgarçamento desse tecido aí, em que as pessoas estão a fim de brigar umas com as outras, sem perceber que isso é uma coisa que eu acho é apegar-se ao presente, enquanto o ser humano não é presente. O ser humano, o presente não existe. O presente é uma coisa que passa por nós aqui. Passa como o ponteiro do relógio que não para nunca. Esse é o presente. O passado é o que me construiu, é a história da minha vida, são os meus valores, são as coisas que me trouxeram para aqui, é de onde eu vim. E o futuro
é o que eu vou conseguir fazer se eu conseguir pensar no que aprender com o passado, me criar energia para poder saltar para frente. Quando você quer fazer saltar um obstáculo, qualquer um, você toma uns 3 passos para trás para poder ter impulso, senão você não salta. Quer dizer, quem não anda um pouco no passado para entender como é que nós chegamos até aqui, tem pessoas que profetizam o final dos tempos com a maior facilidade. Né? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas perderam a espessura, quer dizer, elas são um jornal velho. Você tem um jornal rápido, assim, o jornal do dia da semana anterior. Repete, todo mundo repete muita coisa. E a gente tem que entender que a gente tem tanta coisa para ser construída que vale a pena, não é? Eu sou pena, né? Eu quero, com essa pena, desenhar ou voar um pouquinho nos sonhos, né? Agradecemos imensamente o mineiro Gustavo Pena por ter contribuído e partilhado tanto conhecimento aqui conosco no Templos Conecta. E você que esteve conosco, deixe seu like, toque no sininho, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo e se tiver alguma dúvida ou curiosidade, deixe aqui nos comentários que a gente volta para responder. Até breve!